Olá a todas e todas, eu me chamo João César Cavalcante Rocha, sou doutorando no PPG Design aqui na UFPE. Junto comigo nesse artigo está o professor Leonardo Gomes Castilho, que é meu orientador, um doutorado, inclusive, e também foi um mestrado. Esse aqui é um artigo chamado Framework de Antecipação, Expectativas e Adoção em Sistemas de Produto e Serviço. Ele é fruto do trabalho de mestrado que eu realizei, trabalho de dissertação, que rendeu alguns artigos, e esse aqui é um consolidado desse framework de antecipação. Esse framework de antecipação ele foi construído baseado num estudo de caso que fiz de um sistema de produto e serviço. Esse sistema de produto e serviço ele é um PSS, um sistema de produto e serviço de moradia. Era uma proposta que está, na realidade, aqui em Recife, em processo de implantação, ainda construindo, inclusive, é uma proposta chamada Cohout, que é uma série de apartamentos inspirados no modelo co-living, mas que acabam entregando uma ideia mais próxima de um quarto de hotel, porque são apartamentos pequenos e voltados para um certo perfil de alto padrão, né? E aí esses apartamentos eles têm uma série de serviços ao redor deles, desde uma parte mais tecnológica, como serviços pay-per-use, dentre outras coisas de você poder trocar entre apartamentos de moradia, até equipamentos como carros, ferramentas e algumas áreas, muitas na realidade áreas compartilhadas ou compartilháveis dentro do imóvel. Se eu não me engano, são 8 áreas ao total. Então, eu busquei entender como é que as pessoas estavam aderindo ou não a essa proposta nova, né? E antecipar algumas questões de como seria morar lá. Afinal de contas, tem muitas questões sobre aderir ou não a uma proposta, né? No processo de implantação de PSS, especialmente os PSS que ainda não estão construídos, não estão prontos, né? Ainda não estão na rua, tem várias questões que podem acontecer como efeito rebote, as pessoas utilizarem de uma forma, inclusive, fora do previsto, e até para alguns PSS que estão conectados a uma ideia sustentável, compartilhamento, que havia um pouco disso aqui, isso pode funcionar de uma forma muito diferente do previsto, inclusive até piorando do ponto de vista sustentável, né? Além de outras coisas como tangibilidade, ambiguidade, como é que vai funcionar, essa adaptação cultural a tudo isso. Então, são todas questões que a gente buscou estudar. Então, para isso, a gente utilizou uma teoria de adoção, né, do sociólogo Rogers, que divide isso em 5 etapas. Esse processo de adoção vai desde conhecimento, persuasão, decisão, uso e confirmação. Nós só conseguimos estudar o que estava posto no mercado, que era conhecimento, persuasão e decisão. As etapas de implantação, que seria o uso e confirmação, adoção, a gente buscou fazer um processo de antecipação. Antecipação não é sobre prever o futuro, é sobre usar esse conhecimento, né, para, a partir dele, a gente tomar decisões no presente. Então, a gente está falando aí de futuros mais prováveis ou plausíveis, né, dentro de um processo que é próximo a uma pesquisa para design, como a gente pode ver aqui no gráfico, mas ele está mais conectado a um processo de não só entender o que está posto, mas sim antecipar possibilidades do que pode acontecer, pensando em antever e criar estratégias para isso, né? Nesse processo, a gente utilizou e desenvolveu ao longo desse estudo um framework, né? Um framework é uma estrutura conceitual que serve para a gente guiar e organizar temas complexos como esse daqui. Então, ao longo de um processo, a gente foi através de testes, experimentos, testando algumas hipóteses que a gente tinha de que a expectativa dos atores envolvidos no processo, nesse sistema, seria uma fonte interessante de entender como antecipar. E para acessar essas expectativas, metáforas e mitos eram conceitos que a gente entendia que seriam interessantes para esse processo. Então, a gente pode ver aqui nesse gráfico, desde de um processo da organização, que está aqui à esquerda, né, que é responsável pelo PSS, e a gente tem um pesquisador, designer no meio, e da ponta direita, os potenciais adotantes da proposta. Então, o que a gente fez? A gente foi
a partir desses artifícios, né, entender como é essa proposta, o que é que tinha nela, quais são as metáforas, mitos, discursos, enfim, tudo da proposta, inclusive utilizando a ferramenta do ecossistema de serviço, que vai mapear questões de motivações de uso, situações, ambientes, artefatos, uma série de relações que estão ali naquele sistema. Então, a partir desse levantamento de informações, a gente trouxe insumo para estímulo, e esses insumos se tornaram ferramenta para a gente utilizando uma abordagem chamada de etnografia antecipatória, que ela vai nos ajudar a entender como as pessoas criam cenários ou reagem a cenários. Então, a gente, com base nisso, deu para as pessoas uma série de elementos para que elas pudessem construir alguns cenários de como era morar nesse lugar, antecipando questões da aceitação, né, e da adoção de fato. Então, a gente utilizou essa construção, que a gente vai aprofundar já já aqui, para entender expectativas em torno disso, utilizando os conceitos de metáfora, de imagens associadas e mitos. Então, isso trouxe para a gente uma série de oportunidades, né, de entender diferenças das expectativas entre os que adotaram, os que não adotaram, na compra, né, desse imóvel, mesmo ele não estando pronto ainda. Entender sugestões, né, de diminuição dessas ambiguidades nesse processo de adoção à proposta, que é um processo complexo, né? E mapeando, sobretudo, alguns tipos de antecipação de certos elementos desse ecossistema da proposta que a gente poderia potencializar para aumentar essa adoção. Então, dando alguns exemplos para vocês, que vocês vão encontrar no artigo, expectativas, a gente, após navegar e utilizar, entender em profundidade como utilizá-las, a gente entendeu que expectativas são meio que espelhos que refletem o futuro em torno do que a gente deseja, tem de necessidade, entende como norma social ou supõe. E a gente consegue, a partir disso, desses tipos de expectativa, utilizando inclusive um framework existente do Olson, que é um autor que pesquisa sobre tecnologia e adoção, a gente entendeu diferença entre os mais aderentes e os menos aderentes. Então, ela traz uma visão de como as pessoas entendem essa realidade, né? E aí, cumpri-las não necessariamente vai garantir o sucesso, mas nos dão pistas e como inspirações para o funcionamento disso. Metáforas também foram utilizadas, a gente entendeu que ela é uma chave muito boa para entender expectativas. A gente, com ela, conversando com as pessoas de como é para você a relação com a sua moradia, com a sua casa, conseguia ver a partir das escolhas das pessoas do que definiria isso, pensando em metáforas como vila, clube, um resort, um investimento, um hotel, consiga entender os porquês em torno disso e entender questões de certos mitos e valores ali ao redor. Os mitos também foi um conceito muito importante. A gente conseguiu comparar mitos em torno de certos contextos, e mitos são verdades que as pessoas carregam, né? O modo como elas percebem valor, entendendo uma questão o que é cultural, o que é individual ali. A gente utilizou uma abordagem do Bosch, que é um psicólogo social, que traz isso muito, de forma muito interessante, e a gente trouxe comparativos sobre tudo isso. Com tudo isso, a gente utilizou também a ideia de imagens associadas, que são categorias em torno da moradia, por exemplo, né? Então, em torno da proposta de moradia, eu vou ter ali a ideia de inovação, a ideia do que é compartilhamento. Então, é uma série de imaginários que estão ali ao redor dessa proposta basilar que seria a moradia. Então, a gente foi comparando tudo isso em relação a essas imagens que estavam ali ao redor de tudo isso, junto com a abordagem que eu falei para vocês de etnografia antecipatória, que é um processo que a gente utilizou um processo onde a gente trazia ações e cenários mapeados com o ecossistema de serviço que a gente fez e propunha um cartão para a pessoa mandar para si própria, falando o que é que deu errado ou o que é que deu certo quando elas estavam morando no co-house no futuro. A partir disso, a gente conseguiu levantar uma série de coisas que a gente conseguiu antecipar, ações locais, barreiras ou oportunidades em relação a esses pontos, e, com base nisso, fazer recomendações que a gente entendeu que poderia ajudar, né? Coisas que diminuiriam ali a ambiguidade. Então, a gente levanta que esse tipo de estudo é muito relevante, vale a pena a gente aprofundar em selecionar essas oportunidades e entender o nível de gravidade, entender o quanto que elas aparecem e fazer mais estudos nesse sentido. Então, fica o convite para conhecer o artigo. Meu muito obrigado.